Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. A gente tá aqui com um Peugeot 308 2015 1.6 THP. O cliente trouxe para nós para fazer a troca de um cano, tá? Um cano de lubrificação da turbina, tá? E ele tava com uma queixa do cliente, foi que acendeu uma luz de injeção. Em certos momentos ela acendia e depois ela apagava. Aí antes da gente fazer a troca desse cano, eu entrei com o scanner para ver os seguintes códigos de defeito. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui entrando no carro, aqui com o scanner, esses aqui são os códigos de defeito que está lá na memória. A gente tem uma falha relacionada ao status da ventoinha do sistema de arrefecimento. E a gente tem também um defeito na eletroválvula de descarga do compressor, tá? Emperrada fechada. Essas outras duas falhas aqui, que são referentes ao arrefecimento, à ventoinha, é porque eu estou em teste, tá? Mas era essas duas aqui que estão na memória, tá? Essa aqui de eletroválvula de descarga do compressor é referente a essa peça aqui, ó, certo? Tá? Que vai ter que ser providenciada essa peça aqui, que ela está com um problema. Mas o nosso foco aqui, ó, é a parte da ventoinha aqui do sistema de arrefecimento, ó, coerência. O problema está relacionado a esse componente aqui, ó, tá? Ele é um pequeno módulo, um circuito eletrônico que contém os dois relés de acionamento do eletroventilador, primeira e segunda velocidade. Nesse conector menor a gente tem a alimentação e o comando do módulo para ativação desses relés. E aqui esse conector maior é o que vai para o eletroventilador aí para ele girar. O que está acontecendo? Ó? Os testes que a gente fez, uma vez só a primeira velocidade não funcionou. Ele dá para nós aqui ventoinha do sistema de arrefecimento, ele dá como o componente, mas aqui o nosso problema está relacionado à primeira velocidade, que é sempre a primeira que vai entrar em funcionamento, e consequentemente, ou se houver um aquecimento do motor, ou entrar o ar-condicionado, aí vai ligar a segunda velocidade. O teste que eu fiz, tá, em atuadores, que depois a gente vai fazer aí juntos, uma vez ele não ativou, batia o relé aqui, mas ele não ativava a primeira velocidade. Beleza. Antes de tudo, a gente tem que pegar o esquema elétrico desse carro aí. Pegar do carro e do sistema, do componente. Aqui a gente tem o próprio desenho da peça. Daqui, se for olhar, ó, é o mesmo desenho da peça. O eletroventilador, e a gente tem os comandos, a alimentação. Então a gente tem uma alimentação num fusível de 50 amperes e um outro num fusível menor de 5 amperes. A gente tem duas alimentações e dois comandos. Esse fio aqui, esse último aqui, ele não está aqui nesse carro aqui, nesse sistema. E aqui o componente eletroventilador, que são os pinos maiores. Então vamos lá, ó. Eu vou sair aqui. Eu não vou apagar os códigos e vou entrar aqui em atuadores. Vou deixar pronto aqui. Aqui eu tenho o conjunto do ventilador da alta velocidade e da baixa velocidade. Vamos trocar aqui, ó. Vou entrar com o osciloscópio aqui. Então tá aqui, ó. Vê se dá por cima aqui, ó. Dá pra ver ali. Aí, ó. Tá, nesse conector aqui, tá, eu já tenho tudo, ele tá ligado aqui já o componente novo, mas aqui, ó, se a gente olhar lá, ó, a gente vai ter 12 volts, ó, praticamente 12 volts. A bateria tá um pouquinho fraca, só mudar a configuração aqui, ali, 10.8. Agora eu vou mudar para o outro terminal, aquele em que a gente tem um fusível de 5 amperes, tá? Ali a gente já tem uma alimentação de 12 volts, existe uma pequena queda de tensão,
Os outros dois, ó, ele me dá 1.5. Tá, o que que é? Isso aqui são os fios de ativação, certo? Eu vou botar ele de volta aqui. Aí, engatei. E vamos pegar esse comando aí de ativação, ó. Vamos ver se eu vou pegar o pino certo aqui. Vamos pegar o da alta velocidade. Tá, eu peguei. Deixa eu mudar aqui que eu peguei o fio errado. Aí. Beleza? No momento que eu iniciei, eu ativei, tá ali, fechou o circuito, vou parar. Tá aí, ó, esse é o meu comando. Ele sai então de uma alimentação 12 volts e o módulo simplesmente ele joga um negativo lá para ativar o relé para jogar 12 volts, né? Jogar uma tensão lá com uma determinada corrente para o eletroventilador, para esse terminal aqui, tá? Que vai lá pro eletro, certo? Então agora, aqui a gente está na alta velocidade, vamos ver se a baixa funciona, que é o problema que tem, né, no carro, aí do código defeito, que acontece o quê? Nos outros testes que eu fiz, a primeira velocidade estava funcionando, somente uma vez ela não funcionou. Vamos lá, vamos dar um start. Deixa eu só mudar o fio aqui para a gente pegar o acionamento. Aqui eu já tenho a primeira velocidade funcionando. Aqui o ventilador. Aí, ó. Tá funcionando. Fechou? Então, mostra aí para nós aí que o nosso circuito aí tá legal, tá funcionando. A peça vai ser substituída, então, tá? A gente tem um problema, então, nesse componente aqui. E o que é importante nisso tudo aí, ó? Tu tá atrelado, ó, com o equipamento para conseguir fazer essas atuações aí, tá? Caso contrário, eu não conseguiria fazer, porque aqui tá tudo desmontado, daria para fazer a atuação ali direto, mas fazer sem desmontar para concluir a peça, então a gente precisa do equipamento e também em mãos um esquema elétrico para a gente saber qual fio é a pinagem, para a gente testar, saber o que é uma alimentação, qual que é a alimentação, qual que é o comando, para a gente verificar caso tenha algum problema, não do componente, mas do circuito, do chicote aí, ou tem algum problema de fusível, alguma coisa do tipo. Então a gente procura trabalhar sempre dessa forma aí. E também assim, ó, como se trata de um componente eletrônico, isso aqui não tem o que fazer, tá? Isso aqui a gente está trabalhando com um sistema de arrefecimento. É uma coisa que, se der algum problema, imagina numa viagem, ocasionar um problema numa peça dessas que foi reparada, tá? Então, com certeza, se abrir não vai ter muita coisa aqui para reparar, deve ser algum detalhezinho, mas não vai ter a garantia do bom funcionamento no longo prazo, tá? Então, antes que alguém fale, podia arrumar e tal, até pelo valor da peça, é um valor muito baixo, vale a pena trocar para ter uma garantia, beleza, pessoal? Então aqui a gente vai montar tudo, tá tudo funcionando, o problema era na peça mesmo, certo? E vamos montar tudo aí para liberar o carro para o cliente, beleza?